Olá, amigos do Frater Joana, fraterianos e fraterianos. Convido-os agora para mais este momento de meditação que antecede os estudos da série psicológica Joana de Anjos. Hoje faremos uma experiência de meditação com base nos conteúdos da Brahma Kumaris, que é uma escola de meditação Raja Yoga. Você poderá fazer esta meditação de olho fechado ou de olho aberto, observando esta paisagem onde se encontra Jesus. Inspire e expire. Respire profundamente 3 vezes. Volte a sua atenção para dentro de si mesmo. Aquiete-se internamente. Dê um tempo para experimentar quem você é. Sou uma consciência luminosa e pura que flui além do tempo. Sou o observador da minha mente. Ela é somente um instrumento. Eu sou o Mestre. Deixe que os pensamentos passem como uma suave brisa. Sou mais que meus pensamentos. Observo-os com desapego. A consciência viva olha o que acontece no cenário interno. Os pensamentos são nuvens que vêm e vão. Meu estado original e verdadeiro é imutável, extremamente pacífico, amoroso, livre, leve, feliz. Sinta e desfrute desta experiência. Respire fundo, mais algumas vezes, imerso nesta consciência sutil de si mesmo. Inspire, expire. Inspire, expire. Vamos agora iniciar o relaxamento. De cima para baixo, leve sua atenção ao seu corpo, relaxando todas as partes que estão tensionadas. Começando pelo couro cabeludo, soltando
suavemente. Solte as testas, os músculos da face, relaxando e soltando os músculos do pescoço, os músculos internos e internos. Relaxe toda a musculatura dos ombros, relaxando suavemente, descendo para os braços, nesse fluxo de relaxamento até as mãos. Inspire, expire, relaxe, solte os músculos do tórax, da faixa abdominal, das pernas, relaxando, soltando, até os pés. Inspire e expire. Inspire e expire. Inspire e expire. Leve sua atenção agora para o centro da testa, no ponto entre os olhos. Visualize uma paisagem para se transferir mentalmente para ela. Uma praia tranquila, um bosque perfumado, uma montanha, um recanto bonito, ou, se preferir, se transfira mentalmente para esta paisagem onde está Jesus. Inspire e expire. Faça nesse instante uma conexão com Deus. Vamos fazer uma meditação que denominamos a presença de Deus. Inspire e expire. Deus é o educador supremo, aquele que pelo seu olhar atravessa a superfície e desperta a bondade de cada ser. Na frente dele, o amargo fica doce, o áspero suave.
Deus sempre ensina de forma gentil. É uma habilidade preciosa desenvolver o olhar divino. Mudar o ângulo pelo qual vemos a nós mesmos, a vida e todos os seres. Inspire e expire. Neste momento, entro em contato com uma parte profunda do meu ser. Um lugar que raramente visito. Um espaço de silêncio e imensa beleza. É a parte de mim que Deus vê. Olho para Ele como um ser de pura luz, que me olha com seus olhos de luz. Este olhar penetra meu ser e muda a forma como me vejo. Ele vê o que Ele criou. Tudo mais não importa. Olho para mim como Ele me vê. Sua luz alcança a minha. Meu coração se ilumina. Estou plenamente focado na essência do ser. Qualidades elevadas em sintonia com uma dimensão elevada. Percebo o poder de meu olhar interno. Aquilo que vejo ganha a força do meu olhar. Neste espaço sagrado, descubro tesouros maravilhosos da consciência. Tesouros que trazem brilho e riqueza à minha vida. Eles não têm nada a ver com o mundo físico, mas, a partir deles, o mundo que me cerca fica mais belo. Na quietude desta essência pura, sinto-me em descanso profundo. Enfim, alcancei o fim da minha jornada na busca de mim mesmo. Agora sei quem sou. Sou uma luz divina que pulsa qualidades semelhantes às de Deus. A imensa felicidade em experimentar minha semelhança e proximidade a Deus. Sinto-me um filho
há muito perdido e agora encontrado. Em total entrega, desfruto deste momento de iluminação. Inspire, expire. Permaneça em silêncio, observando os efeitos desta meditação em você. Visualize uma grande luz com tonalidades suaves e penetrantes, deixando que se lhe adentre pelo centro coronário, invadindo o aparelho circulatório a partir do cérebro e tomando todo o seu organismo, lentamente, liberando das energias deletérias que facultam a instalação de micro-organismos destruidores e de larvas mentais, formas pensamentos e outros, que contribuem para o surgimento de enfermidades degenerativas. Com a força mental nesse estado de iluminação interior, vai empurrando mentalmente os impedimentos que a luz encontra nas artérias, nas veias e vasos, até que todo o corpo interiormente seja uma torrente luminosa. Permaneça agora nesses instantes finais da nossa meditação, neste estado de claridade interior, terapêutica, mantendo o pensamento na visualização salutar, evolvendo após o término da meditação ao ambiente onde se encontra, sem pressa e com tranquilidade.
Olá, boa noite a todos, queridos amigos e amigas do nosso grupo de estudos Joana de Ângeles. Hoje, com muita alegria, daremos sequência aos nossos estudos. Nós já estudamos alguns capítulos, do livro Conflitos Existenciais e hoje nós iniciaremos o estudo do livro O Ser Consciente. Eu tenho aqui uma versão um pouquinho mais antiga, mas é um livro excelente, eu super recomendo, que ajuda muito nesse nosso processo de autodescobrimento, de podermos nos encararmos face a face, tal qual somos, sem justificativas, sem mentiras, sem julgamentos. Então, ele nos auxilia, é um ótimo instrumento no auxílio, do nosso autodescobrimento. Hoje nós estudaremos juntos o capítulo 4 deste livro, que trata sobre os fatores de desintegração da personalidade. Então, nós estudaremos a autocompaixão, as queixas e os comportamentos exóticos. É um capítulo excelente, eu tenho certeza que todos vão gostar muito. Para entender um pouco sobre os fatores de desintegração da personalidade, nós conversaremos inicialmente sobre a personalidade. O que é exatamente a personalidade e como Joana de Ângeles vê a nossa personalidade? Aqui nós temos vários rostinhos, o brasileiro é muito bonito, é muito diversificado, é muito colorido a nossa cultura e cada um de nós é um ser humano único. Nós temos personalidades únicas e isso é incrível, é lindo de se ver, né? Tem pessoas mais criativas, menos criativas, pessoas mais alegres, menos alegres, alguns são mais extrovertidos, outros mais introvertidos e as nossas variações vão ao infinito, né? Então, Joana de Ângeles, ela diz para nós que a nossa personalidade é a aparência, o modo como o qual somos conhecidos, né? Hoje, nós temos essa personalidade, né? Talvez alguns mais calmos, outros um pouco mais nervosos. Então, essa personalidade, Joana de Ângeles fala para nós que é a nossa maneira de ser. Cada um tem uma maneira de ser única, né? Então, a nossa personalidade, ela representa muito bem os nossos conteúdos mentais, aquilo que vai dentro da nossa mente, tudo aquilo que nós pensamos, que nós desejamos, faz parte da nossa personalidade. E a nossa personalidade, ela é muito influenciada por tudo aquilo que nos cerca, né? Pela educação que nós tivemos na nossa infância, pela nossa cultura, pela nossa religião, pelas leis que regem a nossa sociedade, né? Pelo nosso tempo, né? Pela nossa atualidade. Então, a nossa personalidade ela é influenciada por diversos fatores. A nossa personalidade ela é sempre transitória. Joana de Ângeles fala que a nossa personalidade ela é uma construção. Nós somos espíritos imortais, nós aprendemos isso no Espiritismo. Então, a nossa personalidade ela vem sendo construída passo a passo em diversas experiências reencarnatórias. Só que a nossa personalidade de 2 encarnações anteriores não é igual à nossa personalidade de hoje. E a nossa personalidade daqui a 2 reencarnações não será igual à nossa personalidade de hoje. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos, como nos diz Emmanuel. Nós estamos sempre aprimorando a nossa inteligência, aprimorando os nossos sentimentos, e nós nunca seremos iguais. Nós somos sempre uma construção, um tijolinho em cima do outro. Então, a nossa personalidade hoje é essa construção, né? Então, ela diz para nós: o homem é o arquiteto da própria vida. A cada experiência, nós construímos a nossa personalidade. E nesse ponto, Joana faz uma diferenciação muito interessante entre personalidade e individualidade. A personalidade ela é transitória, ela é essa construção. A individualidade, ela já faz parte do ser permanente, do nosso espírito. Então, o nosso eu profundo é a nossa individualidade. Nós não podemos confundir a nossa personalidade transitória com a nossa individualidade, com o nosso ser mais profundo, com o eu superior, tá? Então, sendo arquitetos da nossa própria vida, a Joana nos diz
que os nossos conteúdos mentais influenciam fortemente na nossa personalidade, de maneira que existem alguns fatores que vão trazer prejuízos para a nossa personalidade, vão trazer problemas e transtornos para a nossa personalidade. E é por isso que neste capítulo ela trata dos fatores de desintegração, queixas, a autocompaixão e os comportamentos exóticos. Vamos começar pelas queixas. Mentira, pela autocompaixão. Começaremos pela autocompaixão. Esse desenho aí mais antiguinho, tem essa personagem, né, que está sempre tendo pena de si mesmo. Ó vidas, ó céu, ó azar, né? Então, é o primeiro fator que Joana traz no capítulo de desestruturação da nossa personalidade. Os desafios da nossa vida são ocorrências normais. Nós aprendemos no Espiritismo que não existem seres privilegiados. Todos nós passaremos por problemas, por privações. Todos nós passaremos por doença, por perda de pessoas queridas. Alguns passarão por problemas afetivos graves, problemas financeiros, enfim. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. E nós somos ainda espíritos de terceira ordem, que precisamos muito ainda crescer e aprender. Estamos muito mais perto do início da jornada do que do final da jornada. Isso o Livro dos Espíritos nos ensina. Então, quando nós escolhemos a atitude mental de autocompaixão, em contínua infelicidade, em reclamação, é sempre a pessoa que é o coitadinho ou a coitadinha, nós contribuímos para instalar dentro de nós mesmos transtornos da personalidade, transtornos graves da personalidade. Ela diz para nós, quando o indivíduo elege a posição de vítima da vida, assumindo a lamentável condição de infelicidade, encontra-se a um passo de perturbações emocionais graves, logo derrapando em psicopatologias devastadoras. Então, nós precisamos, no nosso dia a dia, observarmos com muita atenção se nós não caímos nessa armadilha da autocompaixão e do vitimismo. Porque muitas vezes nós nem percebemos que caímos nessa atitude mental. Ela diz para nós que a autocompaixão, ela vem de um ego adoecido. A pessoa está fechada no seu próprio ego, no seu egocentrismo, nos seus próprios pontos de vista, nos seus próprios problemas. Então, o egocentrismo é quando tudo gira ao entorno de si mesmo, né? E é realmente um fator de desequilíbrio muito grande da nossa personalidade. E com essa pseudo-aflição, a pessoa acredita que ela é mais querida, que ela é mais amada, porque ela é mais procurada, às vezes pelos amigos, pelos parentes, acabam se interessando ali pelos seus problemas, né? Então, ela diz que a autocompaixão neurótica, ela provém da insegurança, ou seja, a pessoa possui um medo muito grande das situações e dos desafios da vida, né? E acha que os seus problemas e os seus desafios são sempre piores do que os problemas dos outros. E vem também de um grande complexo de inferioridade, porque ela acha que não é amada e não é valorizada simplesmente pelo que é. Ela precisa estar sempre em uma posição de vítima para ser procurada, para ser amada. Ela tem um grande complexo de inferioridade. Então, Joana nos diz que ela desenvolve a piedade por si mesma e indiferença pelo problema dos outros. Então, as suas doenças são sempre piores, são sempre as mais graves, os seus problemas financeiros são sempre os piores, né? Somente a sua é uma situação dolorosa, digna de socorro, que nega. Então, muitas vezes, quando os familiares e os amigos propõem uma solução para aquele problema, para aquela aflição, a pessoa nega. Ela não quer, ela não deseja se restabelecer mentalmente, tá? E nunca se satisfaz com o que tem e nem com o que é.
Então, ela não está feliz com o próprio corpo, muitas vezes não está feliz com a condição social que possui. E Joana nos diz que não raras vezes essa pessoa está em uma situação social melhor do que do que as pessoas que a cercam, né? Do que os familiares, os amigos, ela está em uma posição social mais elevada. No entanto, ela não está feliz. Ela não é feliz com o corpo, não é feliz com o que é, nem com o que conquistou materialmente, né? Então, a sua situação financeira é sempre a pior, a sua saúde está sempre piorando, né? É sempre preterida pelos familiares, pelos amigos, pelos filhos, em um processo vicioso, né, de autocompaixão e de autovitimismo. E ela nos dá aí alguns exemplos, né, de vitória mental e espiritual contra o autovitimismo, contra a autocompaixão. Ela nos diz que os grandes vitoriosos do mundo não se detiveram na lamentação, não nasceram fortes, tornaram-se fortes no fragor das batalhas travadas. Então, ela traz para nós alguns exemplos muito inspiradores. A questão de Beethoven, né? Que após a sua surdez completa, continuou compondo canções maravilhosas que encantam o mundo até hoje. Traz o exemplo de Mozart, que mesmo na miséria, continuou também trabalhando, compondo, servindo à humanidade. Traz o exemplo de Chopin, que tinha tuberculose, né? E entre as crises de hemoptises graves, ele continuou também compondo as suas músicas maravilhosas, que eu amo, Chopin. Trata do exemplo de Franklin Roosevelt, né, que, apesar de ter poliomielite, tornou-se presidente dos Estados Unidos e contribuiu grandemente para a paz durante a Segunda Guerra Mundial. O exemplo de Helen Keller, que, nascida cega, surda e muda, superou todos os desafios, né? Tornou-se grande escritora, um grande amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. Então, tem uma história muito bonita. E aí, ela passa agora para as questões das queixas, né? O autovitimismo e as queixas, normalmente, eles andam casadinhos. Normalmente, quem se autovitimiza reclama muito, e quem reclama muito se autovitimiza. Mas aqui no capítulo, ela separou, né? Então, as queixas, ela trata que é como uma ferrugem na engrenagem do psiquismo. É cruel verdugo de quem a cultiva. Aqui tem uma certa diferença, né, da autocompaixão, porque a queixa, muitas vezes, ela se dirige para questões exteriores. A pessoa reclama do que está fora e não reclama tanto, às vezes, do que está dentro. Mas, às vezes, existe um quadro, né, onde a pessoa tem a autocompaixão e tem também a queixa, né? Então, existem pessoas que são viciadas em reclamar. Então, os motivos, tudo que a cerca, são motivos para que a pessoa seja infeliz e esteja sempre insatisfeita. Então, nós temos exemplos, assim, muito corriqueiros de pessoas queixosas, né, na nossa vida, a gente acompanha, e é nós mesmos, muitas vezes, nós caímos aí nas queixas sem mesmo percebermos que estamos reclamando, né? Então, às vezes o dia tá muito bonito, nossa, o sol hoje tá muito quente, né? Assim que a gente fala, tá chovendo, nossa, mas hoje o tempo tá horrível. Nós vamos a algum restaurante, a comida tá boa, mas tá faltando um salzinho, tá faltando um temperinho. Então, nós caímos muitas vezes nessa armadilha da reclamação e nós não percebemos, né? Então, a Joana até comenta uma história interessante do Templo de Delfos, que na Grécia Antiga as pessoas recorriam ao Templo de Delfos para saber, né, do oráculo, né, o oráculo que existia, das suas questões financeiras, amorosas, né? Ah, Paulo, e agora? Será que eu vou casar? Será que a minha saúde vai melhorar? Será que eu vou ter sucesso neste ou naquele empreendimento? Então, este hábito da Grécia Antiga de procurarmos as respostas prontas para a nossa vida gerou um arquétipo mental. Então, nós estamos ainda hoje
numa cultura, numa mentalidade de imediatismo, onde nós queremos soluções rápidas e prontas para todos os nossos problemas. Hoje nós não temos mais o templo de Delfos, nem Apolo, mas nós temos o Google, não é assim? Então nós perguntamos para o Google todos os nossos problemas, as nossas questões e queremos respostas prontas. No entanto, Joana nos ensina que os nossos desafios existenciais, os nossos conflitos, os nossos complexos, eles são individuais. Nós precisamos, cada um de nós, buscarmos as nossas próprias soluções. É um esforço pessoal e intransferível. Então, é um trabalho que nós não podemos delegar a outras pessoas e que não existe uma resposta única para todas as pessoas, né? Continuando, Joana nos diz que quem tem o hábito das queixas, né? Todos nós temos um pouco esse hábito, mas faz parte de uma personalidade desestruturada. Ou seja, a pessoa está em infância psicológica. Por que infância psicológica? Porque a criança, ela acha que o mundo existe para servi-la, né? Então, o adulto em fase de infância psicológica, ou seja, o seu ego ainda muito imaturo, ele acha que o mundo existe para fazê-lo feliz. Ele é credor do mundo e não servidor do mundo, como Jesus nos ensina em seu evangelho. Então, toda a sua vida, ele estrutura em cima dessa mentalidade de credor. Ele passa a ser uma pessoa pessimista, ele desenvolve esse azedume, acorda de mau humor, dorme de mau humor, e tem a mente rebelde. Ou seja, ele culpa as autoridades governamentais, ele culpa o clima, ele culpa os tempos modernos, ele culpa qualquer coisa, né? Mas faz parte dessa infância psicológica, dessa mente rebelde, que não aceita as coisas tal qual são. Gostaria que fossem diferentes e reclama o tempo todo. E faz parte também deste quadro a questão de ser sempre vítima, né? A pessoa é sempre a vítima. Nunca é responsável pelos fatos que acontecem na sua vida. E quer também as soluções fáceis, as soluções simples, imediatas para todos os seus problemas, né? Então, é uma situação que nós devemos prestar bastante atenção se nós não caímos nesse vício, né? Da reclamação, da queixa. A Joana de Ângeles nos fala que diante de quaisquer ocorrências perturbadoras, nós devemos realizar o enfrentamento tranquilo, buscando o discernimento e a razão lúcida. Sempre o discernimento e a razão lúcida. Nunca cair nessa armadilha da reclamação. Ela diz ainda: o queixoso perdeu o endereço de si mesmo, transferindo-se para os departamentos da fiscalização da conduta alheia. Então, o queixoso é aquele que acha pelo em ovo. Ele sempre acha defeito em tudo. E um outro fator de desintegração da personalidade que Joana traz para nós são os comportamentos exóticos, né? O comportamento exótico também é fator de desintegração da personalidade porque traz problemas na personalidade e podem gerar transtornos mentais, né? Esses comportamentos exóticos, ela nos diz que realmente precisa aqui de um tratamento profissional, um tratamento psicológico, tá? São as pessoas excêntricas, são chamados os excêntricos, que muitas vezes na maneira de se vestir, né, com roupas extremamente chamativas, roupas esdrúxulas, ou com modificações corporais, né, que tornam as pessoas estranhas, muitas vezes com transformações que deixam a pessoa com uma aparência monstruosa, né? Tatuagens pelo corpo, perfurações, próteses estranhas, né? Isso tudo faz parte de um quadro que precisa de psicoterapia, né?
Ela diz, inclusive, que tem comportamentos que fazem parte, né, desses excêntricos, como contrações musculares, a pessoa às vezes desenvolve alguns tiques nervosos, repetições de palavras, fixações, né? Então, são condutas alienadoras que fazem parte desse problema de comportamentos exóticos, né? E a rainha de copas, na verdade, é um bom exemplo de excêntrica, né, de comportamentos exóticos. Não sei se vocês se lembram da história dela, da infância. Ela tinha a irmã, aquela rainha branca, e a irmã comeu um biscoito que não poderia ter comido e acusou a rainha de copas, ainda menina, né, criança. E ela saiu desesperada e bateu a cabeça numa pedra. E daí por diante ela desenvolveu uma mágoa muito grande, um conflito interno muito grande contra a mãe, contra a irmã, e ela ficou com a cabeça muito inchada, né? E ela passou a ser uma excêntrica. E ela só gostava de pessoas que eram também excêntricas como ela, né? Que tinham o nariz muito grande, ou seios muito grandes, ou pessoas deformadas, vamos dizer assim, né? Então, a Joana diz pra gente que o excêntrico é um ser atormentado, ególatra, frágil, que se faz indiferente. Ou seja, ele não se importa com o problema dos outros, mas ele por dentro é muito frágil. Temeroso, que se apresenta com reações imprevisíveis. Ou seja, a pessoa, você nunca sabe como a pessoa vai reagir diante de uma situação, diante de um fato, diante de um acontecimento. Às vezes a pessoa ri descontroladamente, às vezes ela se torna extremamente agressiva. E é insensível, que recusa a enfrentar-se, ou seja, ela não olha para dentro dos conflitos dela, né? Ignora os outros e vive comportamentos especiais, como a única maneira de liberar os conflitos em que se aturde. E aí a Joana de Ângeles, ela inclusive diz que podem ser incluídos nesses comportamentos exóticos, né, nos excêntricos, os distúrbios do sexo, onde a psicologia predomina a morfologia e que geram biótipos extravagantes que chamam a atenção pelo desvio de conduta. Então, a grande característica do conflito é o desvio da conduta, tá? Por fenômeno psicológico de não aceitação da sua realidade, compondo uma personagem que agride os outros. Então, a intenção do excêntrico é agredir os outros, tá? Então, a aparência e a conduta do excêntrico é uma forma de assumir o seu estado interior, mas com a intenção de chocar, com a intenção de agredir, em revolta contra o equilíbrio da sociedade e contra o seu próprio equilíbrio inconscientemente. Porque existe um equilíbrio da nossa mente com o nosso corpo, né, que deve ser respeitado para a nossa própria felicidade. E ela traz para nós alguns sintomas do comportamento exótico, né? É a extroversão exagerada, ou seja, a pessoa extremamente extrovertida, né? Que conversa demais, que fala demais, que sorri demais. Ou o contrário, a introversão egoísta. A pessoa não quer contato, não quer se socializar, muitas vezes fica trancada dentro de casa, fica trancada dentro do quarto. Exige consideração que não dispensa a ninguém, ou seja, quer carinho, quer consideração, quer que as pessoas procurem, mas ela mesma não se dispõe a procurar, a cativar as amizades, a cativar os relacionamentos. Exigem gentilezas que nunca oferecem, são rudes, mal-humorados, insensíveis e presunçosos. E aí a Joana traz para nós algumas terapias, né, para esses comportamentos exóticos. Necessariamente necessita da psicoterapia com os profissionais da saúde mental. E esses profissionais vão trazer para a pessoa, devem trazer para essas pessoas assimilação de novos hábitos, a harmonização da natureza interior com a exterior, ou seja, tratamento dos conflitos, exercício de não destacar-se, tornando-se pessoa comum, identificada com os objetivos normais da vida,
conforme as aptidões próprias. Nós vemos aí, às vezes, pessoas que ficam fixadas em transformar-se para fingir que são algum personagem, né? Personagem da Barbie, do Ken, alguns personagens de filmes, algumas atrizes, né? Então, a psicoterapia, ela busca esse exercício da pessoa ser comum, de ela poder se identificar com os objetivos normais de todos os seres humanos, né? As pessoas, elas precisam ter dentro de si a consciência de que são amadas e valorizadas, independente da sua aparência, independente da maneira em que se expressam, né? E o desenvolvimento da criatividade, que eu achei muito interessante, que Joana traz para nós, que a criatividade contribui muito para o desenvolvimento da personalidade, do equilíbrio da personalidade, né? Gerando enriquecimento interior que anulará os condicionamentos viciosos. Então, é o exercício da música, do desenho, da pintura, do teatro, da dança, né? Então, é muito interessante. Todas essas doenças, né, esses comportamentos que foram citados, os fatores de desintegração da personalidade, eles se caracterizam pela inarmonia em qualquer setor da mente humana, né, em qualquer área da vida humana. Então, geram distúrbios, tanto de comportamento, na nossa emoção, na nossa mente. Então, que nós busquemos a saúde, né? A grande importância do nosso estudo é o nosso autodescobrimento e o nosso autoaprimoramento. Se nós não percebemos que temos algumas atitudes que precisam ser melhoradas, nós não conseguimos sair da nossa preguiça mental, da nossa preguiça física, de onde nós estamos, né? Então, a Joana fala que a saúde verdadeira é o nosso estado de bom humor, com inalterável tolerância pelas excentricidades dos outros e seus correspondentes erros. O homem saudável se sobressai pela harmonia e pelo otimismo em todas as situações, mantendo-se equilibrado, sem os azedumes perturbadores, sem queixas, sem vitimismos e sem comportamentos que possam perturbar a paz daqueles que nos cercam. E aí eu finalizo o estudo, agradecendo a atenção de todos e rogando ao Mestre Jesus que abençoe a cada um de vocês em seus lares, que nós possamos estar brevemente todos nós juntos presencialmente. Muita paz a todos, um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus. Boa noite a todos, que a misericórdia divina nos ampare, nos ilumine nesse instante, que possamos dar continuidade a esses trabalhos que o Centro Antônio Martins fazia e continua fazendo, agora via online, dos estudos da série psicológica da Joana de Ângeles, pedindo a esses mentores que possam nos intuir a sermos fiéis a ela, fiéis à doutrina, e que desse ensino possamos retirar o proveito necessário para a nossa reforma, a nossa melhoria interior. O tema que nós iremos abordar hoje, do livro Jesus e Atualidade, o tema de número 11, Jesus e Decisão, é um tema extremamente atual, realmente, extremamente contemporâneo, né? Como nós vamos ver aqui. Todo o livro ele pega passagens de Jesus e vai contemporizar aquilo que foi dito por Jesus naquela época com os tempos de hoje. E nós vamos ver que Jesus continua atual como sempre. Jesus continua realmente nos ensinando a cada instante, a cada momento, a forma
de nos modificarmos, de nos transformarmos, de buscarmos a nossa felicidade. Então, a passagem é bastante conhecida, né? É uma passagem em que Jesus encontra um homem decidido, um rapaz decidido, jovem ainda, decidido a segui-lo, e ele fala assim: há um jovem que parecia disposto a ingressar na nova era, candidatando-se a segui-lo. Jesus propôs o convite direto, sem preâmbulos, apesar do interesse que se refletia na face ansiosa. O moço receoso esquivou-se e, sob a justificativa de que iria antes sepultar o genitor que havia morrido. Diante da resposta, que parecia justa, o mestre foi, no entanto, contundente, informando: deixai os mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir no coração o reino de Deus. Então, interessante como essa passagem, né? Ela tem que ser analisada, tem que ser vista, essas palavras de Jesus. Eu não sei se vocês entenderam bem a situação, mas era um rapaz, moço, que vem decidido a seguir a Jesus, mas quando Jesus diz: bom, você quer me seguir? A hora é agora, é esse momento. E ele fala, e quando ele vê aquilo, ele fala: mas antes eu tenho que ir ao sepultamento do meu pai. Repara que nós temos que entender, contemporizar essa história para poder entender. Senão fica parecendo que Jesus não tem a melhor consideração pela piedade filial, pelo amor do filho que queria simplesmente lá sepultar seu pai. Na época de Jesus, era comum no sepultamento, durante o sepultamento, ao você provar a sua consideração pelo ente que estava ali sendo enterrado, provar a sua afinidade, os bens eram repartidos naquele instante e naquele momento. Então, estar presente ao sepultamento era importante para fazer parte da herança, ter acesso a essa herança. Então, repara que, na verdade, Jesus está colocando o rapaz em xeque, mas não é em relação ao seu amor filial, mas em relação entre o que é mais importante, a sua formação espiritual, a sua me seguir para o reino dos céus, né? Que não tem nada a ver com a matéria ou com a materialidade. E, na verdade, essa pergunta ela vem ecoando na mente dos cristãos desde então, porque a todos os momentos nós somos chamados para essa dualidade, essa decisão entre o que é espiritual e o que é material. E isso é tão difícil que até alguns jargões populares se formaram. E um deles, bastante conhecidos, é esse aqui, ó. A carne é fraca, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Como se isso fosse uma realidade, né? Será que é uma realidade mesmo? Ou seja, a matéria exerce tanta força sobre nós, os prazeres da carne são tão irresistíveis assim, que nós não teremos muita chance em nossa vida em vencê-los? Olha que interessante. Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. Perdão. Na questão 846. O organismo tem influência sobre os atos da vida? E se tem, ela não acaba anulando o livre-arbítrio? O espírito está... Olha a resposta. O espírito está certamente influenciado pela matéria, que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Porém, não é o instrumento que dá as faculdades. Além disso, é preciso separar aqui as faculdades morais e intelectuais. Então, o que os espíritos vêm responder aqui é o seguinte, que a matéria, ela exerce uma influência real sobre o ser, sobre o reencarnante, sobre o espírito. Mas os atributos, né,
as faculdades, elas não são da matéria, né? Não está contida no cérebro, não está contida na matéria física, está contida no espírito. No entanto, a integridade dessa matéria física é importante para a manifestação do espírito, principalmente no que for tocante à parte da manifestação intelectual, mas do ponto de vista moral, não. E ainda, né, Kardec continua numa outra pergunta, uma coisa bastante interessante. Olha que provocação que ele faz aqui, bastante oportuna. Na questão 909, olha o que ele fala. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Olha a resposta. Sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta, como são poucos dentre vós que se esforçam. Vou repetir a resposta. Sim, venceria as más tendências. E algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós que se esforçam. Olha que interessante isso, pelo seguinte. Porque, a princípio, isso chega a chocar um pouco a gente, né? Mas será que nós somos tão arraigados assim à matéria que nesse pouco esforço a gente consegue realizar? E isso é a realidade mesmo, gente. A gente tem muita dificuldade de largar, vamos falar, pequenos hábitos, né? Fazer a dieta que nós precisamos fazer para ganhar o peso ideal, para manter o nosso corpo, fazer a atividade física que nos é aconselhada para melhorar a nossa condição física. Sem contar os inúmeros vícios que nós temos e que são de extrema dificuldade. E uma vez conversando com um amigo que teve um problema de adicção durante muitos anos, depois de várias e várias internações, eu perguntei assim, mas quando é que a gente vence isso? E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. E ele falava o seguinte: a gente vence quando a dor de usar, a dor de fazer aquilo que condenamos é maior do que o prazer. Olha que interessante. Porque isso nos remete a uma situação muito interessante. Que esse pouco esforço que nós fazemos, nós não fazemos esse esforço, nos falta essa vontade, que os Espíritos respondem aqui nessa questão, porque ainda nos regozijamos com as nossas falhas, ainda nos regozijamos com os nossos apegos materiais, com aquilo que nos prende. Tá? Então, continuando, Joana vem então colocar aqui Jesus, no capítulo Jesus e Decisão, uma coisa muito interessante. E ela fala assim, ó: o medo é fator dissolvente da individualidade humana, responsável por graves desastres e crimes que poderiam ser evitados. É força atuante que conduz à morte das realizações dignificantes e das próprias criaturas. E medo de quê? Né? De que é esse medo que ela está falando? É o medo que trazemos dentro de nós de mudanças, de transformações, né? De como seremos julgados pela sociedade, principalmente quando nós falamos de largar a materialidade, largar o consumismo, largar os objetivos de uma vitória social, né, de um sucesso social à custa de tudo e de todos. Como nós seremos vistos? Como fanáticos, como enlouquecidos, né? E esse medo muitas das vezes nos congela, nos constrange, porque é muito mais cômodo para nós ficar na nossa zona de conforto, dentro dos nossos erros e defeitos que nós mesmos nos aceitamos dentro dele, vamos colocar assim, embora nos incomodem. Né? E aí Joana ainda coloca mais à frente aqui uma coisa interessante. Vamos ver aqui. Os gozos materiais são cadeias muito vigorosas que jugulam os homens
as paixões primitivas, que deveriam superar a benefício próprio, mas que quase sempre os levam à decomposição moral e à morte dos ideais libertadores. Então, o que ela vem falar aqui é que muitas das vezes pessoas bem intencionadas, pessoas até com certo esclarecimento, mas ainda subjugadas a essas paixões primitivas, orgulho, egoísmo, né? Sexualidade, outros vícios quaisquer, nós, por falta dessa maturidade espiritual, ficamos subjugados dentro dessa situação, né? Mais à frente ela nos diz o seguinte: observa que o que elegestes para a tua atual existência, seguir a vida e vivê-la, ou acumular tesouros mortos para sepultá-los no ouvido? Desnuda-te interiormente e contempla-te. Que possuis de real que a morte não te arrebatará? E o que seguirá contigo? Usa de severidade neste exame de consciência e toma o lugar do jovem convidado a seguir Jesus. Que responderias a Jesus neste momento? E aqui essa reflexão que ela faz é fundamental, é importante, né? Porque essa necessidade é fundamental, né? De refletirmos, de reflexionarmos sobre a nossa existência. O nível de conhecimento que nós temos já nos permite, de alguma forma, vislumbrar que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Não que nós vamos ignorar a vida material, não que nós vamos, de um dia para o outro, negar tudo que temos de material e sair para viver uma vida de contemplação. Não é isso. Não é essa medida drástica, que também não traria nenhum benefício a ninguém, nem a nós, nem a ninguém, mas vivermos em sociedade com o pensamento de que tudo é passageiro e tudo é transitório, sem apegos materiais a pessoas, aos acúmulos, né, físicos, e começarmos a cultivar dentro de nós valores, virtudes morais, porque é aquilo que realmente nós vamos levar para o plano espiritual. Então, quando ela fala aqui, né, que possuis de real, que a morte não te arrebentará e que seguirá contigo, nós vamos ver que a nossa bagagem é muito baixa, muito pequena. Porque, de uma forma geral, a vida nos ensina o quê? Que nós devemos crescer, nos educarmos, buscarmos um trabalho para adquirirmos casa, segurança, uma boa aposentadoria e desfrutarmos da vida com passeios, com viagens, com aquisições de bens de conforto, bens de consumo, né? Esse é o apelo material constante, intenso, a todo momento dentro das nossas vidas, né? E quando feito esse julgamento, né, aquilo que temos de virtude e aquilo que vivemos, que nada mais é do que a busca da materialidade simplesmente, o que nós responderíamos a Jesus? Que desculpa nós daríamos, né? Nós não temos talvez um pai para sepultar ou enterrar, mas nós pediríamos provavelmente um tempo maior para poder tá avançando, com certeza. E ela nos fala aqui de uma coisa interessante: queixa-te dos problemas que te aturdem e os relacionas, ignorando ou tentando desconhecer que estás na terra para aprender, resgatar e reeducar-te. Olha ao redor e compreenderás o quanto é urgente que te decidas pelo melhor e duradouro para ti como ser imortal que és. Postergando a decisão, quando então a tomar, provavelmente as circunstâncias já não serão as mesmas. E a tua situação está diferente, talvez complicada. O momento é este. Então, o que ela vem nos falar aqui é o seguinte: é que muitas das vezes a oportunidade nos bate à porta, a oportunidade de servir ao próximo, a oportunidade de servir a nossa comunidade,
servir a nossa família, aqueles que estão dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e nós perdemos essa oportunidade. E quando nós olhamos para frente, ou quando protelamos isso, é frequente a gente encontrar pessoas que a gente convida para participar de grupos de estudos, para participar. É muito comum falarem o seguinte: olha, eu agora não tenho tempo para isso, mas quando eu aposentar, vou me dedicar a isso, exclusivamente a isso, né? Nossa, talvez quando você aposente, você já esteja doente, você já esteja com tantos problemas, que o momento não é no futuro, o momento é agora, o momento é esse. É lógico que o momento de cada um é cada um. Cada um, dentro da sua maturidade, da sua percepção, vai ter a condição de perceber quando é esse momento real, né, que o indivíduo precisa. E ela coloca mais aqui: deixa-te permear pela presença dele, e feliz segue-o. Com tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência, perderão o significado afligente, contribuirão para a tua felicidade, renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, superando a noite que atude. Olha que coisa interessante isso aqui, porque ela faz nos entender o seguinte: quando nós nos decidirmos por vivermos uma vida realmente espiritual, né, uma vida do ponto de vista, as nossas opções forem mais equilibradas, pelo menos com vistas à eternidade, à nossa imortalidade, os problemas do dia a dia, os problemas comuns, vão ter um peso muito menor em nossas vidas. Aquele que nos machuca, aquele que nos faz de alguma forma vítimas, os nossos algozes, nós provavelmente o veremos como crianças impedindo a própria felicidade. A falta dos recursos materiais, muitas das vezes, nós vamos compreender como testes a nossa perseverança, a nossa capacidade de viver com aquilo que realmente é necessário, com aquilo que realmente é importante, né? Repara uma coisa, que ela usa uma palavra: perderão o significado afligente. Então o que ela está tentando dizer aqui é o seguinte: é ressignificar a vida. É o momento em que quando nós nos permeamos pela presença de Jesus, nós começamos a ressignificar as nossas existências. Assim foi com Paulo, né, no caminho de Damasco, em que ele ressignifica a própria vida e passa de perseguidor de cristão ao grande propagador da Boa Nova, né? É assim com Santo Agostinho, o santo devasso, dono de prostíbulos, né, que passa a reconhecer na doutrina do Mestre Jesus um dos maiores influenciadores, filósofos influenciadores da igreja, da nova igreja, da igreja católica e da própria sociedade, a mostrar que o caminho é um caminho de construção, de caridade, de construção dentro de nós mesmos, né? Entenda que essa ressignificação da vida, ela só ocorre quando nós sentimos a presença dele. E Paulo fala em dois momentos diferentes sobre isso. No primeiro momento ele diz assim, né: não sei porque faço o mal que não desejo e não consigo fazer o bem que desejo. E no segundo momento ele fala o seguinte, né: eis aqui já não é a minha vontade que reina, é a vontade do Pai. Emmanuel faz uma colocação sobre isso, muito interessante, que quando o romano, lá, os pretorianos romanos vão levá-lo para a crucificação com sarcasmo, né? Porque ele não queria não se achava merecedor, né? Nem daquela morte pelo nome do Cristo ali também. E ele começa a orar pelos pretorianos que estão lhe carregando. Emmanuel faz essa comparação entre o homem que perseguia cristãos há décadas atrás e o homem que agora orava pelos seus algozes.
Então, entenda que quando a gente consegue se permear por ele, entenda que se permear por ele não é ter apenas o conhecimento da sua doutrina, não ter o conhecimento da Bíblia, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento doutrinário do Espiritismo. Não. Se permear por Jesus é senti-lo de uma tal forma dentro de nós, em que a vida passa a necessitar de uma ressignificação para a gente poder continuar a vida. Porque nossas consciências, quando despertadas em realidade, não conseguem mais encontrar o prazer naquilo que antes encontravam. E a dor é maior do que o prazer. Abandonado então as coisas materiais, os apegos materiais, nos abrimos para receber essa influenciação e essa visão, essa leveza que ela comenta aqui, né? Renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, superando a noite que te aturde. É libertador, né? É isso que ela vem nos colocar. E esse processo de ressignificação da vida é esse processo que se faz a cada instante, a cada momento, a cada decisão nossa, né? Que é preciso um conhecimento, sim, é preciso maturidade, mas é preciso, sobretudo, sentir, né? Sentir dentro de nós essa voz do Mestre a nos chamar, né? A vir construir dentro dos nossos corações o reino de Deus, né? E que nós não possamos nos esquivar mais uma vez como uma desculpa, como um moço, né, crédulo lá queria, né, de enterrar o próprio pai, mas que nós possamos aproveitar a oportunidade e entender que a oportunidade é hoje, é nesse momento, para que possamos, aproveitando essa oportunidade, né, nos libertando das coisas materiais, dando um novo significado às nossas vidas, irmos nos desapegando de todo esse passado, essa materialidade que nos aprende, que nos acaba nos punindo de uma forma tão severa, né? É interessante isso tudo, né? Como Jesus é atual. Porque veja, nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde as pessoas estão dentro das suas casas, né? A maioria que pode, né, estar repensando as próprias relações familiares, repensando a vida, né? Repensando pela própria crise financeira que tudo isso gera, o que é realmente importante, o que não é importante, o que é fundamental, o que não é fundamental, né? E a partir disso, entenda como tudo isso é fundamental para que nós possamos ter uma compreensão melhor, né, da vida, de tudo isso. Então, até desses desastres naturais, dessas consequências, né, dessas pandemias, dessas doenças, há bastante coisas positivas que nós podemos tirar. E uma delas é ter o tempo e os olhos agora um pouco mais distante para poder ressignificar as nossas vidas. Numa busca de felicidade que seja real, né? Não numa busca de sucesso material, que é o que muitas das vezes vínhamos fazendo. Mas isso é uma construção de cada dia, de cada momento, né, em que nós, pelas nossas decisões, pelos nossos atos, vamos buscar isso, vamos de alguma forma plantar isso, ok? Eu coloquei ainda mais um slide aqui que eu queria mostrar a vocês, que é em relação a um poema da Cora Coralina, que ela fala uma coisa muito interessante.
mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Eu achei esse poema extremamente interessante com o tema de hoje, decisão, do Jesus na atualidade, da Joana de Ângeles, porque realmente é disso que se trata, né? De decidir, né? De sentir dentro de nós esse chamamento, né, da nossa espiritualidade e nos rendermos a ela, né? Nos rendermos à necessidade de nos modificarmos, de nos transformarmos, e que essa decisão cabe a cada um de nós, sempre como Coralina coloca aqui, né? Sempre na dualidade, cabe a nós rir ou chorar, né? Ir ou ficar, desistir ou lutar, né? Cabe a nós que possamos decidir bem, que possamos decidir por Jesus, né? Nosso mestre, no seu exemplo, e que possamos não fazer como o rapaz predisposto a segui-lo, que apegado às coisas materiais, pede um tempo para ir atrás do sepultamento do pai, dividir a herança, mas que possamos nós outros dizer: mestre, estou pronto, é a hora chegada de te seguir, é a hora de construir dentro de mim o reino de Deus, porque esse é o único caminho, com certeza, para as nossas felicidades. Que nesses tempos de pandemia possamos refletir e pensar bastante sobre tudo isso. Uma boa noite a todos, que Deus ampare, ilumine, e que possamos nos encontrar aqui em breve num outro estudo. Que assim seja. Graças a Deus, graças à gratidão pela atenção de todos.